Brasil é uma situação bastante complexa de se discutir, porque esse processo de aceitação, o processo de nacionalização, a gente retorna à história, a gente vê na época da Primeira República que existia uma dificuldade tremenda de se criar um pensamento nacionalista, porque aqui no Brasil existia uma mistura de cor, uma mistura de raças, certo? E desse tempo para cá, acredito que se mudou muita coisa, acredito que já existem muitas discussões voltadas ao tema, mas o brasileiro, sim, ele ainda é racista, é muito racista. Por sinal, eu não concordo, particularmente eu não concordo com essas cotas que as universidades estão utilizando, porque de certa forma, quando se cria cotas, está de certa forma excluindo, está na verdade separando grupos. Na minha opinião, para que minimizasse até esse preconceito, o racismo dentro das universidades, seria o governo investir nas escolas públicas, certo? Para que os alunos negros tivessem a mesma oportunidade de aprendizado, assim como os alunos de escolas particulares. Na minha opinião, seria trazer mais investimentos para a educação pública e fazer o inverso. Em vez da escola pública estar tentando competir com a escola privada, ou seja, a escola privada é quem deveria estar tentando se aproximar, ou seja, competir com a escola pública. Então, na minha opinião, existe sim racismo no Brasil e esse preconceito, essa coisa que existe ainda em relação à própria cor, ela deve ser quebrada e a gente vai conseguir ao longo do tempo. O que fazer para modificar a situação de racismo nas escolas? Você acredita que discutir o tema pode ajudar a combater o preconceito, o racismo? Eu acredito que temas relacionados às comunidades negras, elas devem ser trabalhadas constantemente dentro das escolas, não só apenas nas datas específicas, mas o professor de história em si, ele é uma peça fundamental nesse processo, para que minimize esse sistema ainda que predomina no Brasil de racismo entre alunos, e o professor desenvolvendo uma temática rica, uma temática diversificada, ele vai sim aos poucos fazer sua parte, conseguir minimizar esses problemas dentro da escola. O que fazer quando o próprio professor tem um preconceito, é racista? Quando existe racismo por parte do professor, aí as dificuldades começam a acontecer. Porque se um professor ele é racista, então digo com toda a propriedade que não vai existir nenhum tipo de avanço no sentido de minimizar o preconceito racial, porque o próprio professor em si ele é racista. Na verdade, exige-se que exista um processo de reciclagem, de readaptação cultural, para que o professor ele se prepare para estar em sala de aula e de certa forma contribuir para a socialização e para que esses problemas sejam minimizados entre os próprios alunos. Todo cidadão, todo ser humano, acho que talvez seja da natureza humana, não sei explicar. Agora, todo cidadão tem um pouco de preconceito dentro de si. Isso faz parte de um processo da natureza humana, todo cidadão. Agora, o professor jamais ele pode abordar essas questões racistas em sala de aula, ou seja, olhar para as pessoas com diferenças, né? Porque o que a gente vê é diferente. Como você olha o outro, como você observa o outro, né? Essa questão do olhar do seu para com o outro, como você olha o outro, com um olhar de negação.
Você acha que estudar a história da África pode vir a diminuir o preconceito racial? Saber como se trabalhar essa temática em sala de aula. Ela bem trabalhada, discutida, há como conscientizar os nossos alunos e levá-los a um processo de formação recíproca, onde todos possam compartilhar juntos. Sabemos que há resquícios e isso nunca vai deixar. Seria até utopia, né? Eu falar, olha, acabou com o processo de preconceito. Não, nós precisamos quebrar esse gelo. É exatamente discutir o tema, né? É a gente mostrar, trabalhar em seminários, palestras, teatros, produzir diversos eventos que possam levar nosso alunado a reconhecer e perceber a importância dos índios e dos afrodescendentes para a formação cultural da nossa sociedade. Então esse é o melhor caminho e sim, tem a possibilidade da gente não sanar a questão do racismo, mas diminuir essa quantidade que existe na sociedade.